palavra entre dentro de nós e traga sobre a nossa vida a transformação que o Senhor quer operar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Jesus, ele foi um mestre na maneira de ensinar. E uma das ferramentas que Jesus usava para ensinar chamava-se parábola. Mas, pastor Edvandes, o que é uma parábola? Parábolas são ilustrações do dia a dia, ilustrações da vida real, para trazer revelações do reino espiritual. Jesus contava parábolas e através da parábola ele trazia ensinamentos que queria trazer aos seus discípulos e às pessoas que ali o circundavam. Então a parábola, meu querido, é algo tão maravilhoso, os ensinamentos de Jesus, que está escrito lá em Salmos capítulo 78, versículo 2. Amém? Salmo 78, versículo 2, a Bíblia vai dizer assim, ó: abrirei a minha boca por parábolas e desvendarei os mistérios ocultos. Então Jesus, ao falar por parábola, estava falando algo em que se concretizava uma profecia bíblica a respeito de uma maneira de ensino dele. E esta parábola que nós acabamos de ler, se você puder deixar a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 6, nos ensina muito, nos traz muita lição, nos traz um aprofundamento na palavra do Senhor, onde nós iremos tirar lições tremendas para a minha, para a tua vida e para a vida da igreja. E o versículo 6 vai dizer assim, ó: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou. Imagine aquele homem como um agricultor, como um dono da vinha, e ele tinha na sua plantação de vinha, no seu terreno, ele tinha uma figueira plantada. E durante 3 anos, ele foi procurar o quê? Figo. E o que aconteceu? Ele não achou. Então aquele homem ficou o quê? Decepcionado. Aquele homem ficou frustrado. Aquele homem ficou triste, porque foi procurar frutos naquela figueira durante 3 anos e não achou. E muitas vezes, meu querido, na minha e na sua vida, nós também ficamos decepcionados. Muitas vezes você fica decepcionado no seu casamento. Muitas vezes você fica decepcionado com os seus filhos. Muitas vezes você fica decepcionado com a situação que ocorre sobre a tua vida. Mas eu quero te dizer algo. Não é porque você está decepcionado que você vai parar. Não é porque você está decepcionado que você vai desistir. Não é que alguma coisa dá errado que você vai pôr um ponto final. Esse texto aqui, o homem estava decepcionado, estava frustrado, mas ele não colocou o fim naquela história. A Bíblia registra naquela história que houve um vinhateiro, que houve um dono da vinha, que houve aquela pessoa que começou a trabalhar naquele local, e aquela figueira que era estéril teve para ela uma nova oportunidade. Quero te dizer algo, meu querido. Mesmo que você esteja passando por frustrações, não desista. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir.
Mesmo que você esteja decepcionado, a Bíblia vai dizer: o meu justo viverá da fé. Se ele retroceder, se ele voltar atrás, se ele desistir, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, somos da fé para a conservação da nossa alma. Não desista da tua família, não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos, porque o Senhor da vinha está aqui neste lugar e Ele tem a resposta que você precisa nele. Aleluias. Olha o que vai dizer o versículo 7. E disse ao vinhateiro, acompanha comigo você que está com a Bíblia aberta: eis que há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Irmão, se eu te falar algo, para você nesta noite, que você possa entender. Sabe qual era o maior problema daquela terra? O problema não era a terra porque era boa. O problema não era o senhor da vinha porque estava investido naquela terra. O problema não era o funcionário dele, o viticultor, que estava cuidando de todas as plantas. O problema não eram as outras árvores, que todas as árvores frutificavam. Todas as árvores daquele jardim frutificavam, daquela vinha frutificavam. Sabe qual era o problema? O problema era a figueira. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite, meu querido? Muitas vezes nós temos que entender. O problema não é a igreja. O problema não é Jesus. O problema não é Deus. O problema não é a tua esposa. O problema não são seus filhos. O problema não é teu patrão. Muitas vezes o problema somos nós. Muitas vezes o problema é eu. O problema é você. Aquele lugar lá era um lugar fértil. Todas as plantas davam frutos. E o problema era a figueira. Muitas vezes, por causa de nós mesmos, nós entramos em lutas que nós não deveríamos entrarmos. Vou repetir. Muitas vezes, por causa de nós mesmos, das nossas atitudes, entramos em lutas que não deveríamos ter entrado. Eu vou repetir para que você possa entender mais uma vez. Muitas vezes, nós entramos em luta, causamos problemas que muitas vezes nós não deveríamos ter entrado. Em Jonas, no capítulo 1, no versículo 12, sabe o que Jonas vai dizer? Jonas vai falar assim: olha, me lança no mar, me jogue no mar. Sabe por quê? O problema dessa tempestade sou eu. E é algo muito difícil de admitir, meu querido, que muitas vezes o problema é nós. Muitas vezes o problema somos nós. Sabe o que é muito fácil falar? O problema dessa igreja aqui é o problema do pastor Gilberto aqui, ó. Tá aqui na frente, ó. O problema da igreja é o pastor Gilberto. Não, o problema é o pastor Edivantes, o líder de casais. Os casamentos não estão dando muito certo. Por quê? Porque o problema é do líder de casais. O problema dos homens de Deus muitas vezes é do irmão Gils, que é líder dos homens. Não, meu querido.
Muitas vezes o problema é nosso, porque nós não buscamos, nós não se colocamos na brecha, nós não estamos em oração, nós não estamos em jejum, nós não meditamos na palavra, nós não vimos para a escola bíblica, nós não investimos no nosso casamento, nós deixamos de investir nos nossos filhos. Então, muitas vezes o problema é nosso. Irmãos, teve um rapaz que estava passando por uma luta muito grande no casamento dele. Aí ele chegou para o pai dele e falou assim: olha, eu desisti do meu casamento. Eu quero fazer o contrário agora, eu quero matar a minha mulher. Quero matar a minha mulher, que o problema do meu casamento é errado, a culpa é dela. Quero matá-la. O pai daquele rapaz falou assim: ó, você quer matar a sua mulher? Faz o seguinte, vou dar esse pozinho, você põe no suco dela, e a cada dia ela vai morrer aos poucos. Morte lenta. E para ela não descobrir que você está matando ela, você vai fazer tudo o contrário que você fazia. Você vai agradá-la, você vai ajudá-la, você vai ser aquele homem perfeito para que ninguém desconfie que você está matando aquela mulher. Aí ele: tá bom, pai, vou fazer dessa forma. Aí daqui a pouco ele começou a mudar as atitudes dele. Ele começou a servir a esposa, começou a servir os filhos, começou a agir diferente. E sabe o que aconteceu? Quando ele agiu diferente, ele descobriu a mulher maravilhosa que ele tinha. Por quê? Uma ação, ela produz o quê? Quem estudou esse física? Quem estudou física aqui? Ninguém estudou física, não parou na 4ª série? Todo mundo estudou física. Uma ação produz uma reação igual e em sentido contrário. Aí ele começou a abençoar a mulher dele, investir no casamento dele, e estava botando pozinho para a mulher morrer. Aí o que aconteceu? A mulher começou a também, na mesma reciprocidade, investir nele. Ele chegou para o pai dele e falou assim: ó, pai, como é que eu faço com esse negócio? A mulher agora vai morrer com aquele porra. Ela está definhando com aquele pó, pai, que todo dia eu tô botando aquele pó na água dela. O pai dele chegou: meu filho, deixa eu te falar. O veneno não estava naquele pó. O veneno estava em você. O veneno estava em você. Quando você mudou a sua atitude, as coisas no seu casamento melhoraram. Sabe por que eu digo que muitas vezes o problema está em nós? Porque nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo, e muitas vezes nós, como cristãos, não conseguimos aplicar essas coisas em nosso casamento, porque está dentro de nós. Muitas vezes o problema somos nós. Mas esta noite eu quero profetizar sobre a tua vida, que o problema não vai ser você, que o Senhor Davi está aqui nesta noite, que o vinhateiro está aqui nesta noite, e Ele tem o poder para trabalhar na tua vida, e as coisas na tua família podem melhorar a partir do momento que eu e você mudar. Quando a gente muda, toda a nossa volta também muda. Porque há um poder na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Salmo 51, versículo 3 e 4, olha o que Davi vai dizer. Porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei. Eu fiz mal à tuas vistas, para que eu seja justificado quando falares e puro quando julgares. Sabe o que Davi falou? Olha, sabe por que eu adulterei? A culpa não foi Betseba, a culpa foi minha. Eu errei, eu pequei, o culpado sou eu. Não é a congregação que eu estou congregando, não. Muitas vezes a culpa é nossa. E nós precisamos entender isso nesta noite, em nome de Jesus. Versículo 7, por favor, pode jogar na tela em nome de Jesus aí.
Lucas capítulo 13, versículo 7. Vai dizer assim, ó: e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nela, e não acho. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Irmãos, aquela figueira, ela estava fadada a ser cortada e arrancada. Ela só não foi cortada, só não foi arrancada, porque houve uma intervenção. Eu falei agora que muitas vezes o problema sou eu e é você. Mas para que isso possa operar no meu e no seu coração, precisa ter um quê? Uma intervenção. Naquela figueira estéril teve uma intervenção. Na minha e na sua vida, as coisas só vão mudar se tiver a intervenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: eu sou a videira, vós sois a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tem muitas coisas que nós queremos fazer com a nossa força, com a nossa violência, com os nossos próprios méritos. Mas se não tiver a intervenção do Senhor Jesus Cristo, você vai ser como aquela figueira, fadada, cortada e arrancada. Sabe por quê? Transformação que as pessoas esperam dentro de você, só o Senhor pode operar. Transformação que você quer no seu casamento, só Jesus pode operar. Transformação que você quer no seu interior, só Jesus pode operar. Se não tivesse a intervenção de Jesus na minha vida, eu não estaria hoje pregando para você, meu irmão. Estaria em qualquer lugar deste mundo, menos na igreja. Porque nós estamos aqui na igreja. Porque um dia nós cremos no Evangelho. E porque um dia Jesus entrou na minha vida. Porque um dia Jesus entrou na tua vida. Porque um dia Jesus entrou no seu coração. Se não fosse a intervenção dele, talvez hoje nem vivo nós estaríamos aqui nesta noite. Amém, meu querido? Olha o que diz o versículo 8. Eu acho interessante, né? Que o primeiro projeto, qual era? Daquele senhor da vinha, era o quê? Cortar, né? E o homem que cuidava da vinha apareceu. E é interessante que aquele homem que estava na vinha, olha só, ele não arrumou o quê? Desculpas. O que ele arrumou? Solução. Sabe por quê? Quem tem muitas desculpas não tem solução nenhuma. Ou você tem solução, ou você tem desculpas. Você não pode ter os dois. Quando você vê pessoas se desculpando muito, é porque ela não tem solução nenhuma. Quando vê as pessoas botando desculpa para tudo. Ah, por que você não veio hoje para a igreja? Ah, estava com dor de cabeça. Ah, não, porque meu gato passou mal. Ah, porque fui levar meu cachorro no veterinário. Ah, porque eu estava trabalhando. Ah, porque estava com dor de cabeça. Ah, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E muitas vezes nós vivemos uma vida de desculpa. E muitas vezes quem vive vida de desculpa nunca acha solução para nada. Deus chegou para Moisés e falou assim, ó. Para Moisés e até o quê? Faraó. E Moisés falou: Senhor, quem sou eu para que vá? Deus falou para Moisés: eu serei contigo. Senhor, mas eu não sei falar. Tem Arão. Eis que eles não crerão. Moisés, eu vou te dar sinais. Sabe o que Moisés fez ali? Começar a inventar desculpas. Ah, pastor, hoje eu não estou pronto para abrir um culto, não.
Enquanto você dizer que nunca vai estar pronto para abrir um culto, você nunca vai abrir. Mas se você falar, pastor, hoje eu quero abrir o culto, porque eu sei que hoje é o dia da minha oportunidade, do meu crescimento espiritual, você vai abrir. Sabe por quê? Quem tem muitas desculpas nunca tem solução para nada. Vou repetir de novo para você entender isso. Quem vive uma vida de desculpas vai viver uma vida sem solução. Amém, irmãos? Olha, vamos continuar o nosso texto aqui. Olha só, e respondeu-lhe e disse, versículo 8 que eu estou, né? Senhor, deixa este ano. Sabe o que eu vejo com isso, meu querido? Nosso Deus é um Deus de oportunidade. Olha só. Deixa mais este ano. Sabe que chegou aqui? Deus está te dando mais tempo, meu irmão. Deus está te dando uma nova chance. Deus nessa noite está te dando uma nova chance de você ser melhor na sua casa, de você ser melhor no seu casamento, de você ser melhor com seus filhos, de você ser melhor dentro da igreja, de você ser melhor no seu casamento, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Sabe aquela tempestade que Deus promoveu ali para Jonas? Foi o quê? Uma nova oportunidade para Deus resgatar ele no meio daquele mar, colocá-lo em Nínive e ele pregar a palavra que Deus tinha colocado para ele. Sabe que Deus disse para Jonas, estou te dando uma nova oportunidade. Sabe o que Deus está dizendo para esta noite para você? Estou te dando uma nova oportunidade, aleluia. Olha o que diz o texto aqui. Deixa este ano, até que eu o quê? Irmãos, eu escave. Eu queria que você prestasse atenção naquilo que eu vou falar nesta noite, amém? Está olhando essa ornamentação da irmã Ana aqui? Está bonitinha, não está? Vamos visualizar aqui como se fosse aquela figueira. Olha só. O que nós acabamos de ler naquele texto? Que ele ia fazer o quê? Escavar. Olha como é o processo de Deus na minha e na sua vida. Olha, Deus não vai no caule, Deus não vai nos ramos, Deus não vai na folha, Deus não vai no caule. Onde é que Deus vai? Aonde? Aonde, irmãos? Na raiz. Sabe por que Deus vai na raiz? Porque o processo de Deus para sarar aquela figueira tinha que ser de dentro para onde, irmãos? Para fora. Sabe qual é o processo de Deus quer fazer na sua vida, meu querido? É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Imagine se ele cortasse aqui, podasse, resolvesse aqui, maquiagem aqui. O que ia acontecer com aquela figueira? Ele ia dar frutos, irmãos? Sim ou não? Não. Sabe onde é que estava o problema? Na raiz. Então ele o quê? Escavou a raiz. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 9: se a massa for santa, todo bolo vai ser santo. Se a raiz for santa, toda a fruta será santa. Eu quero te dizer algo nesta noite, meu irmão. A transformação que Deus quer fazer, Deus quer escavar, Deus quer tirar aquilo que não presta e quer ir no fundo da sua raiz e transformar a raiz do seu coração, para que através dentro de você o Espírito Santo faça morada e você comece a produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um, porque se Deus não tratar a nossa raiz, nós vamos ser como planta podre. Nós vamos ser lançados
nós vamos ser jogados fora, nós vamos queimar e nós não vamos dar fruto. Por isso que muitas vezes o processo é o quê? Na raiz. Você entendeu isso nesta noite? Por isso que o Espírito Santo, quando Ele nos sonda, Ele sonda o nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus trabalha diferente do homem. O homem, quando você vai fazer um currículo, ele quer ver o quê? A sua aparência, a sua fala, seu jeito de falar, como se você se porta. Deus não. Deus, como olha com você, Deus não olha a aparência. Deus olha o teu interior. E começa a trabalhar dentro do teu interior. E dentro do teu interior Deus vai te transformando e o Espírito Santo vai trabalhando e daqui a pouco você está dando frutos. Amém, irmãos? Olha o que o texto diz aqui, já estou terminando. A irmã Meire, ela fez um profético aqui, ela citou um texto muito interessante do livro de Jó, no capítulo 14, no versículo 7, né? Que vai dizer assim: há esperança para o quê? Para a árvore. Ainda que na terra envelheça o quê? Sua raiz. O seu tronco apodrece e morre, mas ao cheiro das águas. Por quê? Porque aquelas águas, elas penetram no interior daquele terreno, vai por baixo e chega até onde está a raiz. E aquelas águas, a tocar a raiz, ela vai trazer um renovo para aquela raiz, e aquela árvore voltará a dar frutos. É isso que eu estou dizendo para você nesta noite. Amém, irmãos? E olha só o que o texto diz aqui, ó. Ele diz: deixa este ano até que eu cave. E o quê? Esterque. Só cavar e chegar até a raiz é o primeiro processo. Sabe qual é o segundo processo? Quando chegar na raiz, vai pegar aquela raiz e vai colocar o que nela? Fertilizante. Vai colocar adubos, vai colocar nutrientes sobre aquela raiz. O que eu quero dizer com isso? Pastor, eu aceitei Jesus hoje. Pastor, o Senhor já escavou a minha raiz hoje. Mas Ele quer o quê? Colocar adubo, fertilizante, espiritualmente falando. Se você não buscar dentro da palavra do Senhor, se você não buscar em oração, se você não se encher dentro dos cultos, não tem como essa árvore florescer, não tem como essa árvore dar frutos. Sabe, e por isso que tem um texto lá em Salmos 92, que vai dizer assim: os que estão plantados nos átrios do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor. Se você não começar a crescer espiritualmente através da palavra, através da oração, através da Bíblia, através da busca, através do teu devocional, você nunca vai dar frutos espirituais, meu irmão. E sabe o que Deus está esperando de mim e você? Frutos dignos de arrependimento. Certa vez Jesus passava pela região chamada Betânia, e Jesus viu uma figueira, e aquela figueira era muito bonita, aquela figueira tinha uma aparência linda, mas Jesus foi procurar naquela figueira frutos. E Jesus olhou naquela figueira frutos, não achou. Essa é a tipologia entre eu e você, meu irmão, entre a igreja e os cristãos desse presente século, entre nós e Deus. Será que Deus chegando vai achar fruto em nós? Preste atenção nesse texto aí. Quando Jesus olha para aquela figueira e não acha fruto, Jesus faz o quê? Nunca mais nasça de ti um fruto. No outro dia chegou Jesus e os seus discípulos admiraram, olharam para Jesus e falaram: mestre, veja como aquela figueira que o Senhor amaldiçoaste secou.
Aí Jesus disse para os seus discípulos: eu te digo, se tiver de fé, semelhante a um grão de mostarda, e disseste monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, crê que isso se fará, e assim será feito. Sabe o que eu quero dizer nesta noite, meu irmão? O louvor pode subir aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus está esperando frutos dignos de arrependimento. João capítulo 15, versículo 16: não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Põe de pé em nome de Jesus. Quero orar por você nesta noite. Eu vos escolhi para que deis frutos e o fruto permaneça. Existem dois tipos de árvores: aquelas que dão frutos e aquelas que serão cortadas e lançadas no fogo porque não deram frutos. Mas pastor, que frutos é esse? Frutos dignos de arrependimento. Ah, pastor, mas eu me arrependi quando eu falei. Amém. Mas eu me arrependi quando eu recebi o Espírito Santo. Amém. Mas eu me arrependi quando eu comecei a ser usado na tua obra. Eu digo amém. Mas é algo, meu querido. O nosso arrependimento em Deus tem que ser diário. O arrependimento é o tempo que se chama hoje. O arrependimento é para a hora que se chama agora. Coloque a mão no seu coração que eu quero orar por você em nome de Jesus. Que Deus venha cada dia nos fazer cristãos que se arrependem continuamente. Cristãos que são tocados pelo Espírito Santo e sintam vontade de ler a palavra, vontade de orar, vontade de ter comunhão com os irmãos, vontade de ter comunhão com pregar, vontade de estar inserido em algo que chamamos corpo de Cristo. E se der frutos, ficará. E se não, mandará cortar. Meu Deus e meu Pai, como a tua palavra diz nos Salmos 1, Senhor, bem-aventurado é o varão que anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o prazer está na lei do Senhor, ela medita de dia e de noite. Como uma árvore plantada junto às correntes de água, que não receia quando vem um calor, mas que dá, e tudo quanto faz prosperará. Você que entrou aqui nesta noite, que entendeu essa mensagem: Senhor, eu preciso dar frutos, eu tenho que dar frutos, mas sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso do vinhadeiro aqui. Eu preciso daquele homem que cuidou daquela figueira. E esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. Se ele não entrar na tua vida e te direcionar,
você não vai produzir frutos. E semelhante a um galho seco, você queimará. Se você entrou aqui nesta noite, se arrependeu dos seus maus caminhos, quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante sua mão em nome de Jesus. Levante na sua mão. Quero orar por você. Fecha aqui acesa o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém aqui nesta noite? Senhor.